Jones Manuel debateu com 20 conservadores sobre o fim da escala 6x1 e eu vou dar a minha opinião aqui nesse vídeo conforme vocês pediram. Vou fazer um vídeo sobre cada tópico abordado naquele debate, dando a minha opinião direta. Fim da escala 6x1, eu acho que tende a ser positiva. Vamos pegar alguns exemplos aqui. Países como a Islândia, se eu não me engano, foi entre 2015 e 2019, diminuiu consideravelmente a jornada de trabalho, aumentou ou manteve a produtividade no país. A Alemanha tem uma jornada de trabalho, acho que é 33, 35, alguma coisa por aí, de horas trabalhadas semanalmente, e o resultado disso, a Alemanha está entre as 10 potências de maior competição, de maior produtividade do seu setor, obviamente, produtivo. Ou seja, o fim da escala 6x1 tende a ser positivo a médio e longo prazo. Temos vários outros exemplos que você basta dar um Google que você consegue descobrir de forma rápida e fácil. Porém, tem vários poréns nessa história, e é por isso, por eu ter que dedicar um tempo falando sobre o assunto, que eu preferi não me posicionar naquele vídeo, mas vocês pediram, vou me posicionar aqui então sobre esse tema e todos os outros temas nos demais vídeos, inclusive sobre a comunicação da moça do lenço, que a minha opinião deu o que falar sobre ela. Vamos lá. Quais são os poréns? Eu acredito que o fim da escala 6x1 ele tem que ser acompanhado de várias outras medidas que eu não sei até que ponto o Brasil conseguirá adotar nesse momento. Por isso eu acredito que o fim da escala 6x1 é importante, eu acho que é necessária, porém com uma transição gradual e com vários testes que eu vou exemplificar aqui. De primeira, eu já quero destruir aqui, não é nem destruir a palavra, mas eu quero desmontar um argumento, que é o argumento de quem é contra o fim da jornada de trabalho 6x1. As pessoas afirmam que terminar com essa jornada de trabalho vai diminuir os empregos no Brasil, vai fazer com que empresas quebrem e vai destruir a economia. Acho que isso aconteceria se chegasse e falasse a partir de 2026 não tem mais escala 6x1 no Brasil, se vire aí empreendedor, empresário. Aí eu acho realmente que o cenário seria catastrófico, mas não é isso que se é pedido, não é isso que se é tentado. Sim, tem projeto que já fala já em começar ali em 17, em 19, mas eu acho que calma, vamos por partes. Se alta produtividade, se manter o trabalhador, alta produtividade não, se alta jornada de trabalho, manter o trabalhador trabalhando muito para produzir muito, isso fosse melhorar a situação econômica do país e mais ainda fosse melhorar a situação individual das pessoas, o Japão não teria a taxa de suicídio do tamanho que tem, a taxa de burnout do jeito que tem. Se você botar trabalhador para trabalhar a quantidade de horas que o patrão quiser, a verdade é que o trabalhador vai trabalhar cada vez mais e ganhar cada vez menos. É simples assim. É uma ilusão achar que se você botar o trabalhador para debater direto com o empreendedor, com o empresário, melhor colocando, o trabalhador vai em pé de igualdade nesse debate. Que é a prova que não vai? Michel Temer aprovou no Brasil uma reforma trabalhista, deixando com que uma certa flexibilidade acontecesse nas negociações trabalhistas. O que aconteceu de lá para cá? Um aumento considerável de pessoas atuando na informalidade. Ah, Eric, mas aumentou o número de MEI, então sou empresário. Amigo, não. Não, você achar que todo MEI é um empreendedor, é um dono de uma startup, você tá do dói das ideias. Você não tá vivendo a realidade. Você não sabe o que é ser precarizado. Porque se você já atuou de forma precarizada, você sabe que isso é altamente negativo pro trabalhador. Tem trabalhador que prefere atuar de forma a ser PJ para não colocar ali parte dos seus recursos no INSS, por acreditar que o INSS vai quebrar lá na frente, ele nunca vai poder se aposentar. Então é melhor ele mesmo gerir todos os recursos dele? Tem. Acho que essas pessoas não estão erradas, não. Tem um risco, claro, mas eu acho que elas estão certas. Eu acho que o INSS a médio e longo prazo tende a quebrar mesmo. Porém, isso é muito diferente de acreditar que o trabalhador pode negociar em pé de igualdade com o patrão. Aqui no Paraná, o jornalista, por exemplo, atua 5 horas por dia, 6 dias por semana. Acontece que
eu tenho certeza absoluta que se chegasse para os donos dos grandes veículos de comunicação, não estou falando necessariamente para o veículo que eu trabalho, estou falando de forma geral do Brasil inteiro, e falar: seguinte, você agora pode colocar o teu funcionário para trabalhar a quantidade de horas que você quiser e negocia direto com ele como isso vai ser pago. O que você acha que ia acontecer? No primeiro momento, para não ter uma saída abrupta de um monte de funcionários, sim, ia acontecer de muitos empresários aumentar a escala de trabalho e aumentar um pouquinho o salário. Mas a médio e longo prazo, conforme novos profissionais saíssem das faculdades loucos para conseguir empregos, esses empresários iriam negociar direto com essas pessoas, fazendo com que elas trabalhassem 8 horas por dia e ganhando cada vez menos. Tem que ter regulação, porque se não tiver regulação, quem ganha a disputa é que tem mais poder de capital. Porém, quais são os outros poréns ao fim da escala 6x1? Só acabar com a escala 6x1, mesmo que faça de forma gradual, e não pensar em como ter incentivos para que pequenas e médias empresas consigam ser sustentáveis no Brasil, mesmo tendo que ter mais funcionários, isso também tende a dar problema. Vamos lá. Eu, Eric, isso é um fato real, eu, Eric, sou sócio de uma empresa que é LTDA, uma Growth Partner, uma empresa que faz lançamentos digitais. Eu sei que a realidade do empreendedor, por mais que a empresa dele fature um valor que supere os 81 mil para você se encaixar em MEI, não significa que a sua empresa gera receita líquida suficiente para você ter um bom recurso financeiro. Tanto que eu sou sócio da empresa e trabalho CLT. O empreendedor, o pequeno empreendedor, ele precisa muitas vezes tirar do salário dele para pagar um funcionário, para pagar um aluguel, para pagar as ferramentas. Isso acontece. O pequeno, o microempreendedor, não estou falando do meio, estou falando do micro no sentido o nanoempreendedor, como o Congresso chamou em um PL recentemente. O nanoempreendedor, ele tem muitas vezes dificuldades de bancar a empresa e ter um saldo, e ter um salário. Para esse empreendedor é muito difícil o fim da escala 6x1, porque por mais que os dois funcionários produzissem mais, eu já vou falar sobre o porquê acabar com a escala 6x1, iria aumentar a produtividade, tá? Eu tenho exemplos práticos disso. Por mais que esse empreendedor colocasse dois funcionários que produzissem teoricamente mais, afinal, um funcionário trabalha 8 horas por dia. Se diminuir, digamos que dois funcionários no total ali acabassem trabalhando mais horas, porque enfim, faria as escalas e tudo mais, ou diminuindo a quantidade de horas trabalhadas ao invés de dias trabalhados. Então, ao invés de 8, caso do jornalista, teriam 2 jornalistas por 10 horas, enquanto um jornalista faria 8. Por mais que aumente essa produtividade, não necessariamente no primeiro momento esse pequeno e médio empreendedor tenha condições financeiras de bancar essa estrutura no início da conversa, até que essa roda gire e ele possa se bancar. Então o fim da escala 6x1 tem que vir com incentivos fiscais, e muitas vezes mais do que incentivos fiscais, financeiros mesmo, para que esse pequeno empreendedor, tô falando do cara que fatura lá 120 mil, tem até um PL inclusive no Congresso para aumentar o MEI para esse valor, 130 mil reais por ano. Esse empreendedor muitas vezes ele não tem nem salário, recebe metade do salário de funcionário. Eu já fui sócio de outras empresas, gente, eu sei o que eu tô falando. Já aconteceu na minha vida de eu não ter salário, mas bancar o salário de todo mundo. Isso acontece, isso é normal no início de uma vida, ainda mais de quem veio de baixo. Eu sou filho de um manicure e caminhoneiro, fazia faculdade com 24 anos através do FIES. Primeira pessoa da minha casa a fazer faculdade, morei a vida toda em periferia, eu sei o que eu tô falando. Então é natural com que no início esse empreendedor tem que ter um incentivo. Como vai ser feito esse incentivo? Tem que ter estudo. Aí a aplicabilidade disso. Eu acredito que a gente deveria se preparar para daqui a alguns anos, 2, 3 anos, aplicar o fim da escala 6x1 em um setor específico. Esse setor específico seria o setor de laboratório. Nós iríamos ver tudo aquilo que funciona, tudo aquilo que não funciona para a realidade brasileira. Tem um argumento que eu acho um pouco covarde, de quem é contra o fim da escala 6x1, que fala: você quer se comparar com a Alemanha, com a Noruega, com a Islândia, sendo que o Brasil não pode ser comparado a países de primeiro mundo. Porém, essas mesmas pessoas, quando querem armar
são favoráveis ao armamento no Brasil, querem comparar o Brasil com outros países mais desenvolvidos. Então, assim, tem que decidir em qual patamar você quer. Ou compara o Brasil com países desenvolvidos, ou senão você não compara, porque senão você está fazendo apenas uma falácia lógica, uma falácia argumentativa. Então, o horário está passando, eu tenho que entrar na TV, bater meu ponto que eu tenho que trabalhar, porque eu sou CLT também. Então, gente, o fim da escala 6x1. Primeiro, tem que ter incentivo para pequenos e médios empreendedores. Segundo ponto, ele tem que ser testado em setores específicos. Depois de ter testado em um setor, passa para outro, e faz de forma progressiva, ao ponto de em 10 anos, em 15, em 20, talvez, eu não sei quanto tempo, eu não sou estudioso o suficiente da área trabalhista para te dar uma resposta, a médio prazo, o Brasil tem assim o fim da escala 6x1. Por que eu acho que isso não iria quebrar a economia? Porque se o trabalhador, eu vou pegar o meu caso, eu trabalho 5 dias por semana, porque apesar de eu ser jornalista, eu tenho um cargo de chefia, eu sou editor-chefe, então eu trabalho 6 horas por dia e não trabalho final de semana. O que eu faço nas outras horas? Eu trabalho na minha empresa. O que eu acredito que vai acontecer ao acabar com a escala 6x1. O trabalhador que precisa de mais renda, ele vai pegar um bico pro dia de folga dele. Logo, ele vai ganhar mais. Se ele ganha mais, ele movimenta a economia. Comprando mais, gastando mais, o que vai acontecer? O cara que hoje está falando, eu não consigo ter o fim da escala 6x1 porque eu vou ter que contratar mais gente. Ele vai estar vendendo mais. Então, no mínimo, sai do 0 a 0. É o caso, como eu citei, da Islândia. Manteve a produtividade ou aumentou a produtividade. Porque aumenta automaticamente. Se tem mais horas livres, eu tenho uma tia que mora na Alemanha. Teve um momento dessa minha tia trabalhar em 3 lugares diferentes. Enquanto isso, ela fazia academia. Enquanto isso, ela tinha dias que ela não fazia nada, que ela folgava. Enfim. É certo você trabalhar em 3 lugares? Claro que não. Só que essa minha tia é uma tia que veio da mesma realidade que eu. Cresceu na periferia. Não tinha outra condição a não ser trampar pra caramba. Então, o fim da escala 6x1, ele tem que vir acompanhado de incentivo para o empreendedor pequeno, principalmente, ou médio e grande, que tem um lucro. Aí que tá, tem que ter tetos. Cara, se você lucra acima de tantos, não é faturamento, tô falando de lucro. Se o seu Prolabore no final do ano é de tantos por cento, pega um teto ali, é de mais de 50 mil, seu Prolabore é de mais de 100 mil no ano, tô falando anual. Prolabore, que vai pro bolso do empreendedor, 50 mil acho pouco, 100 mil no ano, Prolabore. Aí, meu amigo, aí o seu incentivo é cada vez menor. É isso, é a justiça. Só que junto com tudo isso tem que vir uma outra coisa. É uma reforma tributária decente, onde realmente haja a taxação dos super ricos e onde realmente quem ganha até 5 mil reais não tem que pagar imposto, conforme proposto pelo governo. Porém, que empresas que de repente faturem 150 mil ali no ano também tem uma diminuição da carga tributária e que só pague o imposto daquilo que vai para o bolso do empresário. Você entende? A gente tem que estudar muitas medidas. Por isso, eu sou favorável ao fim da escala 6x1. Sou completamente favorável. Desde que seja feita de forma progressiva, estudada, gradual. Por fim, outra falácia lógica. Por que eu não acho que o fim da escala 6x1 vai acabar ali com a força produtiva do Brasil? Primeiro, pelo que eu falei, as pessoas elas vão buscar outras formas de ganhar mais, elas vão ter mais tempo para ganhar mais, vai melhorar o dinheiro que elas têm. Segundo, por mais que a pessoa busque trabalhar mais, ela vai estar em outro ambiente, em um outro trabalho. A mente dela vai estar mais descansada para aqueles trabalhos específicos. Por mais que eu trabalhe a manhã inteira, hoje de manhã eu estava programando um site. Por mais que eu passe a manhã toda fazendo programação de site, aqui na RIC meu trabalho é outro. A partir do momento que eu entro aqui, a minha mente não está cansada do trabalho daqui. Se eu trabalhasse um dia na minha empresa, que eu sou sócio, não sou o único sócio, né? Sou sócio, inclusive minoritário. Um dia na minha empresa, um dia na RIC, quando chegasse na RIC eu ia estar com a mente mais descansada. Por que eu digo isso? Porque eu não estaria envolto nos problemas que eu resolvo aqui. Assim como na minha empresa eu não estaria envolto nos problemas que envolvem a empresa no dia que eu estivesse focando só aqui.
O trabalhador com mais horas livres, se ele não buscar um outro trabalho, ele vai para um parque, ele vai para um cinema, ele vai ter descanso. Isso é humanitário, gente. Você ter uma questão, uma lei, um incentivo para a pessoa descansar, para a pessoa ter lazer, isso é humanitário, pô. A pessoa que se sente mais valorizada, se sente mais descansada, que dorme mais, que come melhor, essa pessoa ela produz mais, produz melhor. Por que jornalista trabalha 5 horas por dia com algumas exceções que é 6 sem fim de semana? Porque o jornalista, enquanto ele está em casa, ele está apurando informação, ele está assistindo jornal, ele está se informando. Então, o fim da escala 6x1 não iria quebrar o Brasil. Iria fazer pessoas ficarem mais felizes. Iria fazer pessoas buscarem, às vezes, uma outra fonte de renda, melhorando assim sua condição de vida. Desde que tudo isso seja regulamentado da forma correta, com incentivos corretos e junto com regulamentações paralelas que fizessem com que o impacto econômico no momento, porque eu acho que assim que for implementado, de primeira vai ter um impacto negativo, mas a médio e longo prazo o impacto torna a ser positivo, com que esse impacto positivo venha mais rápido, o impacto negativo seja mitigado. Ou seja, fim da escala 6x1 é positivo, desde que planejado. Essa é a minha opinião. 16 minutos, óbvio que eu não ia abordar esse tema no vídeo sobre oratória. Eu vou fazer sobre cada um dos tópicos para vocês conhecerem como eu penso. E eu quero agradecer, porque no vídeo do Jones Manual vocês não foram agressivos, discordaram com educação. Isso é tudo que eu peço, educação. Eu sempre vou tratar vocês com a mesma civilidade, eu posso garantir. Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, mesmo que você tenha discordado do meu ponto de vista, mas se você gostou, dá um like, comenta a tua opinião, curte, se inscreve no canal. Eu vou fazer vídeo sobre cada um dos tópicos abordados no debate do Jones, dando o meu ponto de vista como ser humano e como jornalista e como comunicador. E no final de tudo, eu vou falar sobre a moça do lenço, que a minha opinião sobre ela deu o que falar, só que eu vou fazer no final, que eu vou ter que ter tempo para analisar o vídeo e trazer para vocês detalhes, e vai ter que ser um vídeo mais editado. Beijo, até a próxima, gente. Tchau.